E se eu lhe dissesse que a coisa mais perigosa após os 60 anos não é doença cardíaca, pressão alta ou mesmo diabetes? De acordo com o CDC, mais de 1 em cada 4 idosos nos EUA cai todos os anos. E essas quedas são a principal causa de morte relacionada a lesões e perda de independência após os 65 anos. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. O preditor mais forte dessas quedas não é a idade, é a fraqueza nas pernas. Li história após história de idosos que antes eram ativos, independentes e móveis, caminhando todos os dias, fazendo tarefas domésticas, vivendo bem até que um dia algo simples muda. Levantar-se de uma cadeira torna-se mais difícil, escadas parecem exaustivas. Uma única queda leva a uma visita ao hospital ou meses de reabilitação. E, lentamente, a independência se esvai. Mas e se esse declínio não for inevitável no Japão? Um país com alguns dos idosos com vida mais longa e maior mobilidade do mundo. Pessoas na casa dos 80 e até 90 anos muitas vezes conseguem se levantar do chão sem usar as mãos. Caminham com confiança sem dispositivos de assistência. Permanecem ativos em suas comunidades até uma idade avançada. Como não com pílulas, não com genética perfeita, mas com hábitos de movimento diários específicos. Hábitos que a ciência agora mostra que protegem a força, o equilíbrio e a confiança à medida que envelhecemos. Hoje, quero compartilhar 6 desses movimentos baseados em pesquisas e adaptados para qualquer pessoa acima de 50 anos, especialmente se você quiser se manter forte, firme e independente. Isso não é para assustá-lo, é para lhe dar uma escolha, porque o envelhecimento não é o problema, o desuso é... Antes de mergulharmos, adoraria ouvir você. Conte-nos nos comentários quantos anos você tem hoje, de onde no mundo você está assistindo. Já lhe disseram para apenas caminhar todos os dias ou evitar escadas apenas para se manter seguro? Você ficaria surpreso com quantas pessoas receberam o mesmo conselho. Eu leio cada comentário, e muitas vezes sua história ajuda outra pessoa a perceber que não está sozinha. Vamos fazer deste um espaço onde a experiência se torna força e onde o movimento se torna comunidade. Deixe-me perguntar uma coisa. Já lhe disseram para apenas caminhar todos os dias e que isso seria suficiente para se manter saudável após os 60 anos? Parece um bom conselho. Parece seguro. E, por anos, tem sido repetido por médicos, artigos de fitness e até familiares bem-intencionados. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. Caminhar sozinho não é suficiente para mantê-lo forte. E, em alguns casos, essa rotina segura pode, na verdade, estar colocando você em maior risco. Aqui está o porquê. Caminhar é excelente para o seu coração e pulmões, sem dúvida. Mas estudos mostraram que isso mal ativa os músculos que o mantêm em pé, como os glúteos, quadríceps e estabilizadores ao redor dos quadris e joelhos. De fato, um estudo da Harvard Medical School de 2020 descobriu que o fortalecimento das pernas e o treinamento de equilíbrio reduziram o risco de quedas em mais de 35% em idosos, enquanto caminhar sozinho mostrou pouco ou nenhum impacto nas quedas. Portanto, embora a caminhada ajude na circulação, ela não desafia os músculos de contração rápida responsáveis por levantar-se de uma cadeira, segurar-se ao tropeçar ou subir escadas sem ajuda. Agora, pense no conselho que muitas pessoas recebem. Evite escadas. Não agache muito baixo. É ruim para os joelhos. Use um andador cedo, apenas por precaução. Essas coisas são ditas com amor e cautela, mas podem levar a um declínio lento e silencioso na força e na confiança. E esse é o risco real. O excesso de cautela torna-se desuso. Para deixar claro, isso não é culpa de ninguém, nem dos seus médicos, nem das suas famílias. O verdadeiro inimigo aqui não é uma pessoa, é um padrão. Uma rotina de tamanho único que trata corpos envelhecidos como se fossem frágeis quando, na verdade, são incrivelmente adaptáveis. Só temos que enviar os sinais certos. E isso nos traz ao que os japoneses fazem de diferente, com 6 movimentos diários que treinam o corpo exatamente como ele precisa após os 50 anos. Hoje estamos revelando 6 movimentos simples que os idosos japoneses praticam diariamente, movimentos projetados não para atletas, mas para a longevidade. Esses exercícios não requerem equipamentos. Podem ser feitos em casa e são apoiados por pesquisas científicas sobre envelhecimento, força e prevenção de quedas. Fique comigo até o final, porque o movimento número 1 pode parecer fácil demais para importar, mas pode ser aquele que seu corpo está sentindo falta o tempo todo. Número 6. O agachamento de descanso. Parece inofensivo. É apenas sentar-se baixo perto do chão. Certo, algo que as crianças fazem o tempo todo. Mas no Japão, isso não é apenas um hábito de infância.
É uma postura diária praticada até a velhice. Enquanto muitos no Ocidente relaxam em poltronas ou cadeiras macias, os idosos japoneses muitas vezes descansam em um agachamento profundo, lendo, esperando o trem ou mesmo conversando com vizinhos. Aqui está o porquê de isso importar. Mecanismo biológico: o que ele realmente treina. O agachamento de descanso não é passivo. Ele ativa os quadríceps, glúteos, isquiotibiais e o core de uma só vez e sem qualquer impacto nas articulações. Ele coloca seu corpo em uma posição que imita o levantar-se de uma cadeira, levantar-se do vaso sanitário ou subir escadas. E quanto mais você mantém essa posição, mais tempo esses músculos funcionais permanecem ativos. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity em 2019 descobriu que idosos que praticavam regularmente movimentos de agachamento profundo tinham força nas pernas e mobilidade comparáveis a indivíduos 10 ou 15 anos mais jovens. Mesmo apenas manter essa posição por 60 segundos por dia mostrou melhorias mensuráveis na força da parte inferior do corpo, mobilidade do quadril e independência funcional. O efeito dominó de evitá-lo: quando perdemos a capacidade de agachar, levantar-se de cadeiras torna-se mais difícil. Dependemos mais dos braços ou de apoio. Paramos de usar escadas e, eventualmente, evitamos o movimento por completo. Esse é o perigo real, não o agachamento em si, mas perdê-lo. Uma alternativa mais segura e inteligente: você não precisa fazer um agachamento total no chão para obter os benefícios. Veja como começar. Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Segure-se em uma superfície estável: cadeira, mesa ou balcão. Abaixe-se lentamente em um agachamento apenas até onde se sentir seguro. Mantenha os calcanhares no chão e as costas neutras. Comece com 15 a 30 segundos. Depois, aumente lentamente para 1 a 2 minutos. 1 ou 2 vezes por dia. Você deve sentir suas pernas trabalhando, não seus joelhos doendo. Com prática consistente, esta posição pode reconstruir silenciosamente sua força de baixo para cima. E se o agachamento de descanso desperta suas pernas, o próximo movimento treinará seu equilíbrio para protegê-las. Número 5. Ficar em pé em uma perna só. Parece simples demais para importar. Apenas levantar um pé do chão. Como isso poderia fazer diferença? Mas, de acordo com vários estudos, incluindo pesquisas de longo prazo do Instituto Metropolitano de Gerontologia de Tóquio, este movimento pode ser o melhor preditor individual do risco futuro de queda em idosos. De fato, eles descobriram que adultos com mais de 70 anos que conseguiam ficar em pé em uma perna por pelo menos 30 segundos tinham taxas significativamente menores de fraturas de quadril e hospitalizações nos 5 anos seguintes. O que realmente está acontecendo? Quando você fica em um pé só, seu corpo ativa uma rede oculta de músculos estabilizadores ao redor dos tornozelos, joelhos, quadris e core. Esses músculos não o tornam mais forte, eles o tornam mais responsivo. Eles treinam seu corpo para reagir mais rápido quando você tropeça, ajustar-se rapidamente a terrenos irregulares, recuperar-se de pequenos passos em falso antes que se tornem perigosos. Este é o seu sistema de equilíbrio interno, e ele pode ser treinado em qualquer idade. O risco de ignorá-lo quando paramos de desafiar nosso equilíbrio. Os tempos de reação diminuem. Superfícies cotidianas parecem mais instáveis. Um pequeno tropeço torna-se uma queda séria. E, de repente, as escadas parecem assustadoras ou impossíveis. A pior parte: esse declínio muitas vezes acontece sem dor até que seja tarde demais. Tenta a alternativa mais segura. Veja como começar a treinar seu equilíbrio com segurança. Fique perto de uma parede, cadeira ou balcão. Transfira seu peso para uma perna. Levante suavemente o outro pé a alguns centímetros do chão. Mantenha o tronco ereto e o olhar fixo à frente. Comece com 10 a 15 segundos em cada perna. Aumente gradualmente para 30 a 60 segundos por lado com um mínimo de apoio. Se você se sentir instável, tudo bem. É o seu cérebro e corpo reaprendendo a se comunicar. Pratique isso diariamente durante momentos rotineiros, como escovar os dentes ou esperar pelo café. Porque o equilíbrio não serve apenas para prevenir quedas, serve para restaurar a confiança. Número 4. A postura do cavalo. Você provavelmente já a viu em filmes de artes marciais. Aquela pose de pernas largas e sentada baixa chamada de postura do cavalo. Parece dramática, talvez até um pouco intimidante. Mas e se eu lhe dissesse que esta postura antiga é agora um dos exercícios mais seguros e eficazes para reconstruir a força da parte inferior do corpo após os 60 anos? E sim,
é baseada em ciência real. O que a torna tão poderosa? A postura do cavalo é um movimento isométrico, o que significa que seus músculos são engajados sem mover as articulações. Isso é incrivelmente importante à medida que envelhecemos, porque nos permite fortalecer as coxas, quadris e glúteos sem sobrecarregar os joelhos ou estressar os tornozelos. Também treina a estabilidade postural, a base do equilíbrio, da caminhada segura e do movimento confiante. Na cultura japonesa, esta posição é mais do que um alongamento. É um símbolo de enraizamento, força física e mental que não vacila facilmente. Um estudo de 2022 da Universidade de Kyoto acompanhou idosos praticando exercícios isométricos para a parte inferior do corpo, como a postura do cavalo. Após apenas 8 semanas, os participantes viram uma melhora de 18% na força das pernas, melhor resistência ao ficar em pé e caminhar e, o mais importante, menor medo de cair. E tudo isso sem peso adicional e com estresse articular mínimo. O risco de pulá-lo se não treinarmos os músculos das pernas sob tensão. Eles tornam-se lentos para ativar. Perdemos a capacidade de estabilizar rapidamente. Tarefas diárias, como carregar compras ou subir uma ladeira, tornam-se esmagadoras. E sem essa força enraizada, cada passo em falso parece mais arriscado, como tentar com segurança. Fique em pé com os pés mais afastados do que a largura dos ombros. Gire os dedos dos pés levemente para fora. Dobre lentamente os joelhos como se estivesse descendo em uma cadeira invisível. Mantenha a coluna ereta e o peito erguido. Segure por 15 a 30 segundos para começar. Aumente até 60 segundos. Repita 2 ou 3 vezes. Você deve sentir suas coxas trabalhando, não seus joelhos doendo. Isto é sobre força silenciosa. Sem saltos, sem suor. Apenas você. Sua respiração em uma posição que reconstrói o que mais importa. Número 3. Caminhada lenta, baixa e consciente. Não se trata de conseguir seus passos. Não é sobre cardio, distância ou velocidade. Este é um tipo diferente de caminhada. Uma que é deliberada, lenta e profundamente consciente. No Japão, é chamada de Sampa. E é frequentemente praticada por adultos mais velhos como uma forma de meditação em movimento. Mas não é apenas calmante. Também é incrivelmente eficaz para o equilíbrio, coordenação e prevenção de quedas. O mecanismo oculto. Conforme envelhecemos, as quedas muitas vezes não acontecem porque somos fracos, mas porque o cérebro e o corpo param de se comunicar claramente. Os pés se movem antes que o cérebro registre totalmente o terreno. Uma pequena oscilação não é corrigida rápido o suficiente. Caminhamos no piloto automático e perdemos o controle em uma fração de segundo. A caminhada lenta e consciente reconstrói essa conexão. Ela treina seu cérebro para reconhecer cada passo, reagir a mudanças sutis no movimento, manter-se presente, aterrado e responsivo. Um estudo de 21 no Journal of Geriatric Physical Therapy descobriu que adultos mais velhos que praticam caminhada consciente por apenas 5 minutos por dia durante 6 semanas viram melhorias significativas nas pontuações de equilíbrio, redução do medo de cair e aumento da confiança ao caminhar em espaços públicos, sem academia, sem equipamentos. Apenas movimento intencional. O que acontece quando pulamos isso? Quando caminhamos rápido demais ou sem atenção? Ignoramos o feedback dos pés. Nossa reação desacelera. As quedas acontecem não porque somos imprudentes, mas porque estamos desconectados. Veja como tentar. Encontre um espaço silencioso e seguro. Um corredor funciona muito bem. Comece a caminhar a 1/4 do seu ritmo normal. Foque em cada passo. Calcanhar, meio do pé, dedos. Respire lentamente. Uma respiração a cada 2 ou 3 passos. Pratique por apenas 3 a 5 minutos por dia. Você não está tentando chegar a algum lugar. Você está treinando seu corpo para se mover com atenção. Novamente, isto não é caminhar por passos. É caminhar por estabilidade, por consciência e por paz de espírito. Número 2. Elevações de calcanhar. Parece nada. Apenas subir na ponta dos pés, sem equipamentos, sem barulho, sem suor. Mas por trás deste minúsculo movimento está um dos sistemas de energia mais subestimados em todo o seu corpo, especialmente após os 60. Seus músculos da panturrilha. No Japão, este exercício é visto não como um treino, mas como uma necessidade diária para a circulação e estabilidade. Por que isso importa mais do que você pensa? As panturrilhas são frequentemente chamadas de o segundo coração do corpo. Toda vez que elas se contraem, mesmo que apenas um pouco, elas ajudam a bombear o sangue de volta dos seus pés e pernas em direção ao seu coração,
trabalhando contra a gravidade. Mas quando a força da panturrilha diminui, a circulação desacelera, os tornozelos incham, suas pernas parecem mais pesadas, mais cansadas, e caminhar torna-se mais difícil passo a passo. Pior ainda, panturrilhas fracas reduzem sua habilidade de se impulsionar do chão ao caminhar. Uma das primeiras mudanças sutis que leva ao arrastar dos pés, tropeços e eventuais quedas. Apoiado pela ciência. Um estudo da Universidade de Osaka acompanhou adultos com mais de 70 anos que adicionaram elevações de calcanhar à sua rotina diária. Após 6 semanas, os participantes mostraram melhor resistência ao caminhar, menos inchaço nos tornozelos e melhora no equilíbrio e na velocidade da marcha, mesmo sem cardio ou treinamento com pesos. O que acontece se você ignorar isso? Você caminha mais devagar. Você se cansa mais rápido e perde a confiança em terrenos irregulares. Eventualmente, até pequenas tarefas tornam-se fisicamente exaustivas. Veja como tentar. Fique de pé atrás de uma cadeira resistente ou bancada. Mantenha seus pés afastados na largura dos ombros. Suba lentamente sobre a parte anterior da planta dos pés. Pause no topo por 2 segundos. Abaixe de volta com controle. Comece com 2 séries de 12 a 15 repetições diariamente. Aumente gradualmente para 3 séries de 20. Quer mais desafio? Tente fazê-los um pé de cada vez ou em um degrau para alcance extra. Este pequeno movimento treina mais do que suas panturrilhas. Treina sua resistência, sua estabilidade e sua liberdade de se mover. Número 1. O agachamento na parede. Se você fizer apenas um exercício de todo este vídeo, que seja este, pode parecer nada. Você está apenas se encostando em uma parede. Você não está se movendo. Mas o agachamento na parede é uma das formas mais poderosas e seguras para as articulações de reconstruir a força das pernas após os 50. E isso foi provado repetidamente em estudos clínicos. Porque algo tão simples funciona tão bem? Porque ele foca nos músculos exatos responsáveis por ficar de pé, subir escadas, manter uma postura ereta e recuperar-se de uma perda de equilíbrio. Tudo isso enquanto mantém seus joelhos e quadris imóveis e protegidos. Isto é chamado de treinamento de força isométrica. Seus músculos estão disparando forte, mas suas articulações não precisam se mover. A biologia por trás do movimento. Quando você desliza pela parede e mantém uma posição sentada, seus quadríceps, glúteos e core permanecem sob tensão constante. O fluxo sanguíneo aumenta para suas pernas, e seu corpo aprende como gerar força sem impacto. Este é o tipo de força que você precisa não para correr mais rápido, mas para se levantar mais forte. Os números não mentem. Em um estudo de 220 da Universidade de Tsukuba, adultos mais velhos de 65 a 75 anos foram solicitados a realizar agachamentos na parede por 60 segundos por dia durante 6 semanas. Os resultados: aumento de 22% na força das pernas, melhor desempenho ao subir escadas, menos fadiga ao caminhar e ficar de pé. Os participantes também relataram mais confiança e menos medo de cair na vida cotidiana. O que acontece sem isso, sem força no quadríceps? Você depende dos seus braços para se levantar. Você evita escadas. Sua postura sofre e, eventualmente, sua independência corrói-se silenciosamente. Veja como começar. Fique de pé com as costas retas contra uma parede. Coloque seus pés cerca de 12 polegadas à frente, afastados na largura dos ombros. Deslize lentamente pela parede até que seus joelhos estejam a 90 graus. Mantenha seus joelhos alinhados com seus tornozelos, não se deslocando para a frente. Segure por 15 a 20 segundos para começar. Aumente para 45 a 60 segundos. Repita 2 a 3 vezes ao dia. Respire normalmente, não segure a respiração. Você deve sentir uma queimação muscular forte, não dor nas articulações. Este movimento não treina apenas seu corpo, ele treina seu foco, sua paciência e sua resiliência. Pode ser o exercício mais silencioso nesta lista, mas também é o que devolve sua força, repetição por repetição. Se há uma mensagem que espero que você leve deste vídeo, é esta: envelhecer não significa desistir da força. E ficar mais velho não significa perder sua independência. Seu corpo não está quebrado. Não é tarde demais. Simplesmente não lhe foi dado o sinal correto. Os 6 movimentos que você acabou de aprender, praticados diariamente, consistentemente e com atenção plena, podem ajudá-lo a reconstruir os sistemas que mais importam após os 50. Força nas pernas para manter-se ereto. Equilíbrio para segurança e confiança. Circulação para resistência. Foco e controle sobre seu próprio corpo. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa fazer todos eles hoje. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar. Comece com 1.
Amanhã, tente o agachamento na parede. No dia seguinte, adicione elevações de calcanhar. Dê ao seu corpo a chance de lembrar como é sentir-se forte novamente. Porque o seu eu do futuro, aquele que caminha com firmeza, vive de forma independente e se move com facilidade, agradecerá. Você não está velho demais, você está apenas começando. Agora, eu adoraria ouvir de você. Qual destes 6 movimentos mais te surpreendeu? Houve algum que pareceu tipo, sim, é exatamente isso que estava me faltando? Deixe-me saber nos comentários. Com qual movimento você começará esta semana? Qual é uma pequena mudança que você já fez pela sua força ou equilíbrio? Eu leio todos os comentários e sua experiência pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo também. Vamos ficar mais fortes juntos, um movimento de cada vez. E se você achou este vídeo útil, considere compartilhá-lo com alguém de quem você gosta.